E a atual diretoria do Flamengo tem uma visão de mercado muito boa, muito apurada. Eles têm exatamente um olhar que bate muito com as necessidades do elenco e com uma expertise de qualidade de jogador que geralmente é muito assertiva. É muito raro o Flamengo errar em avaliação técnica de jogador. Então, quanto a isso, o rubro-negro pode ficar bem tranquilo. Tá vendo aí, né, galera? Informações sobre o mercado da bola, Rossi, Gerson, Douglas Costa. Vamos tá acompanhando aqui o possível pacotão de reforço do Flamengo. Então, você que tá chegando, meu amigo, dá aquela força de sempre, botão aqui embaixo, se inscreve, aciona o sino, amassa o like, belezinha? Então vamos embora pro vídeo. Aqui nesse país que tem um bom elenco é o Flamengo. Aliás, um baita de um elenco e quer se reforçar ainda mais. Mandando um abraço aqui, ó. Flamenguista aqui, por falar nisso, o professor Glaucio Antunes, lá de Laguna, Santa Catarina, tá falando aqui. Boa noite pra vocês, estão recebendo salário em dobro, hein? É verdade. É verdade. É verdade? É. Não? Você não? Eu não. Igual o professor falando isso. Professor, um abraço pra você. Aproveitar que o professor é flamenguista aqui. Rossi, goleiro do Boca, pode assinar com o Flamengo em janeiro. E aí a gente vai começar justamente falando aí do Mengão. Por quê? Porque se a gente tem uma baita de uma discussão, porque contrato de 4 anos é isso que está sendo ventilado agora de um time que, na teoria, acredito, todo mundo sabe que tem um goleiro lá e é um bom goleiro. O Santos é um bom goleiro, mas a minha pergunta para vocês é: o Rossi chega para ser titular? Como é que chega esse Rossi? O Flamengo, mas eu já estou acostumado também a ver o Flamengo, é aquele time que não é que tem uma emergência ali, não está precisando de uma peça fundamental, mas está sempre ali captando para tentar melhorar ainda mais esse elenco. O Rossi é um bom goleiro, né? Teve boa trajetória no Boca Juniors, não quis renovar o seu contrato porque o Flamengo havia já o procurado. O Boca, o Riquelme, né, que é o executivo de futebol, vice-presidente do Boca Juniors, tentou negociar bastante com o Rossi. A hora que ele percebeu que o Rossi estava inclinado a ir para outro lugar e recusar a proposta, falou: então também não vou fazer mais. Essa é a última proposta. E aí Boca e Rossi não acertaram. O Flamengo tem um goleiro muito bom. O Santos é um goleiro de níveis de seleção brasileira, assim, né? O Brasil teve para a Copa do Mundo os 3 goleiros que foram, Alisson, Ederson e o Everton. E o Santos era o 4º nome ali. 4º, 5º nome, ele estava na boca caso uma emergência aparecesse. Então, ele, de fato, é um goleiro muito qualificado. É bem verdade que o Flamengo vai viver um momento novo, com comissão técnica chegando. A gente não sabe exatamente o que o Vitor Pereira acha do Santos e acha do Rossi. Mas, assim, eu parto do princípio que o Flamengo tem um goleiro que ele é quase que incontestável. Assim, não vejo muita brecha para algum goleiro chegar e tirar a vaga do Santos. Para o Flamengo, faz sentido você buscar o Rossi, porque o Hugo, que é o reserva o Diego Alves foi embora, o Hugo, que é o reserva imediato do Santos, já não inspira confiança, inclusive a possibilidade do Hugo ser negociado com o futebol japonês, se eu não me engano, é o Vissel Kobe, o time que tem interesse no gigante goleiro do Flamengo, muito jovem ainda. Então o Flamengo tem que ter uma reposição forte para o Santos. E o Rossi, que a gente vê aí com o gesto do Abel Ferreira, o Rossi é uma boa reposição, uma reposição forte e confiável para o Santos. Então, do ponto de vista do Flamengo, eu acho que é uma boa contratação. Do ponto de vista do Agustin Rossi, eu já não acho que é uma boa. Assim, e evidentemente não é pela grandiosidade do projeto. Tá falando isso porque ele não chega para ser titular, ele então. Ele não vai jogar. Assim, o Rossi, claro que qualquer jogador fazer parte do projeto esportivo do Flamengo, você está participando do projeto esportivo do continente que mais tem chance de ser campeão. Indiscutivelmente é o que mais tem chance. Agora, o Rossi é um goleiro que tem nível para jogar em vários times do continente. E eu não acho que a essa altura da carreira dele seja bom para ele ficar a temporada inteira praticamente no banco. Né? Um jogo ou outro ele vai atuar, tal, porque o Santos dificilmente vai abrir brecha. Então, acho que o Rossi precisa de jogo, né? O Flamengo está na dele e tem aí a possibilidade de contratar um goleiro bastante qualificado. Bom para o Flamengo, nem tão bom assim, tão para o Rossi. É que o Flamengo, ano passado, foi dramática essa questão do gol. Eu acho que o Flamengo ele opera de uma forma diferente dos outros clubes. Então, não adianta a gente olhar como 99% do futebol brasileiro funciona e estabelecer para o Flamengo. O Flamengo teve um problema no gol com a Vitor Hugo, Diego Alves, até chegar o Santos contundido. E o Flamengo não precisa passar por esses apertos. Não precisa. O Flamengo pode ter 2 jogadores do mesmo nível em cada posição, até mais. O que faz o Flamengo? Vai um goleiro que tem 27 anos, que é bom goleiro, que não tem que pagar a saída dele para o clube, só negocia diretamente. É um baita negócio. Mas quem chega no Flamengo hoje precisa saber disso. Sim.
Pode ser jogador para o lado, para a lateral, para a zaga, para o meio de campo. Chegar e jogar não é bem o que o Flamengo está montando. O Flamengo está montando, sim, equipes, não um elenco bom. Você possa jogar brasileiro, atender todas essas demandas de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, agora tem Mundial de Clubes e antes o Campeonato Estadual no Rio de Janeiro. Então o Flamengo pode trabalhar numa outra rotação quando a gente compara os outros clubes brasileiros. Tem um goleiro, quando tem. São Paulo está tentando arranjar um goleiro, faz tempo. Quando tem um goleiro, tem lá um reserva que sonha em um dia ser titular. No caso, o Flamengo tem 2 que podem ser titulares. Aí como vai resolver isso? Mas vamos ver quando é que ele chega, como é que vai ser a situação, como é que ele se desvencilha do Boca. Mas a contratação é ótima. Ô Maurão, quando a gente fala de goleiro da Argentina, a gente até comentou bastante a respeito de Copa do Mundo e tudo mais. O Emiliano lá tá fazendo o que fez na Copa do Mundo, mas essa Argentina, bons anos aí sem mostrar bons goleiros. Talvez o torcedor aqui brasileiro fica com uma impressão, aqui a gente tem muito bom goleiro aqui no Brasil. Precisa buscar um cara lá no Boca Juniors para ser, talvez, aí titular do Flamengo, se é que vai ser titular. Para você, qual que é a sua opinião para buscar esse Rossi aí? Bom negócio pro Flamengo? Olha, Luciano, eu acho que é bom negócio para ele, para o Flamengo, e eu acho que é bom negócio para o Rossi também. Assim, até onde eu sei, uma oportunidade que ele tinha aí, está sendo ainda ventilada, ir para a Inter de Milão, mas para ser reserva também. Para ser reserva. Você vai dizer, mas é na Inter, é na Itália, lá ele pode depois partir para um outro clube, ok. Mas eu acho que para vir para o melhor elenco brasileiro é um bom passo. Do lado do Flamengo eu nem discuto. O Flamengo quer disputar todas as competições, são muitas, e não pode, numa reta final, por exemplo, se perde o Santos, ter dúvidas sobre o goleiro reserva. E o Flamengo tem. Puxa, se tiver que escalar o outro lá, como é que fica e tal? Então não pode ter, pelo tamanho do Flamengo. Então eu acho excelente. E aí, assim, quem vai ser titular, a princípio, eu acho que é o Santos. Mas um princípio que vai partir do técnico que está chegando lá agora. Ele não entendeu? A folha corrida do Santos no Flamengo não foi com o Vitor Pereira ainda. Então, sabe-se lá. Um joga melhor com o pé e o cara gosta que saia jogando com os pés, o Vitor Pereira. Não gosta, acha importante, fundamental. Vai olhar um, vai olhar outro, não sei, é novo técnico. Vai pegar tudo zerado. A princípio, repito, é o Santos, está muito bem servido o Flamengo, goleiraço, mas o Rossi pode imaginar que fará alguns jogos, ou muitos jogos, não sei, o Vitor Pereira pode escolher, olha, um vai fazer Copas, o outro vai fazer Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele vai ter boa minutagem, sim, independentemente da qualidade do Santos. E precisa o Flamengo ter um segundo bom? Precisa sim. O Flamengo tem ótimos jogadores para todas as posições, ele tem 2 muito bons. Precisava e precisa ter também no gol, diante de tantas competições e do jeito que o Flamengo quer disputar, né? Disputar para chegar até o final dessas competições. Então acho que o Flamengo está certo em buscá-lo. E para o Rossi, não está dando certo lá, não tem acordo. Em termos de salário, vai melhorar demais também, que me parece que não ganhava, pelo talento que tem, não ganhava o que podia ganhar fora de lá, então acho que para ele é bom nesse sentido. E aí depois, passa um ano, vamos supor, vai fazer um contrato longo e tal, mas vê um ano aqui, não tem jeito, vai ser só o Santos, estou jogando pouco, aí pode pensar num outro mercado, até no mercado lá do exterior. Mas não acho ruim para ele vir, não, e acho ótimo para o Flamengo trazê-lo. Pois é, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que tá com a gente aqui no Twitter, o Diego, o Felipe Nicéas também aqui, o Juscelino Candeira Lima. Olha só, ele tá aqui, falando o seguinte, não importa se o Rossi vai vir para ser reserva ou não, que venha para somar no Mengão. Um abraço para você, Juscelino. O Diego Soares também tá com a gente aqui, Maurício dos Anjos. Galera mandando sua mensagem lá pro Twitter, vai mandando também, fazendo o programa junto com a gente com a hashtag ESPNFCBR. Só antes da gente mudar de assunto, que eu quero falar também de um outro sonho aí do Flamengo, que é de repatriar um meio-campo aí, que com certeza deixou saudade.
4 anos, tudo bem esse contrato, né? Porque o Flamengo, em relação a contratos, para caras um pouco mais velhos, seguindo o que acontece na Europa, propondo contratos ali de 1 ano e tudo mais, que é o mais coerente com caras que ultrapassaram a faixa dos 30. Mas como o Rossi tem 27, ainda cabe esse laço. Não, faz, ainda mais pensando em goleiro, né? Faz super sentido, assim. Faz super sentido. O goleiro tem uma longevidade muito maior, o Rossi tem só 27 anos, então acho que tempo de contrato. Acho que o Flamengo está agindo de maneira muito competente, assim. E já falei isso aqui várias vezes na nossa programação. Eu tenho uma série de restrições quanto a uma série de posturas da diretoria do Flamengo como um todo, né, do ponto de vista humano principalmente, mas o olhar que eles têm de mercado é muito competente e algum fã de esporte pode falar, mas com dinheiro é fácil. Mais ou menos, não basta você ter dinheiro, é preciso você saber gastar o seu dinheiro, né? Pensando exclusivamente no papel do executivo na hora de contratar. E a atual diretoria do Flamengo tem uma visão de mercado muito boa, muito apurada. Eles têm um olhar que bate muito com as necessidades do elenco e com uma expertise de qualidade de jogador que geralmente é muito assertiva. É muito raro o Flamengo errar em avaliação técnica de jogador. Então, quanto a isso, o rubro-negro pode ficar bem tranquilo. E quanto à duração de contrato, eu acho que não é nenhum ponto de discussão. Não. Aí, quando você está falando essa questão de análise de mercado, e aí quando você tem uma experiência, ou basicamente já teve uma experiência muito boa com um cara que se deu bem dentro do seu clube, aí o negócio fica mais fácil. Pô, lógico. Mas aí a torcida também fica muito na expectativa para ver se rola esse negócio. Vocês sabem que eu estou falando justamente do Gerson, né? Mas parece que o negócio complicou um pouquinho, né? Porque estava tudo encaminhando. Estava tudo caminhando. É porque existem 3 partes do negócio, né? O clube A, o atleta e o clube B. O clube A, o interessado é o Flamengo. O atleta é o Gerson. Entre eles, perfeito. Tem o clube B, que é o Olympique de Marseille, que não quer vender pelo que o Flamengo quer comprar. E aí é o impasse, né? E o Gerson já manifestou ao clube que quer sair. O Flamengo já manifestou ao clube que quer comprar. O Flamengo e o Gerson já estão alinhados. E nesse momento o Flamengo está na dele, né? O Flamengo, ele fez a proposta, ele tentou 1, tentou 2, tentou 3, tentou conversar. Viu que tem uma barreira, o clube dá um passo para trás e fala, Gerson, nós já nos acertamos. Agora toca você. Se você conseguir melhorar a relação, melhorar o nível do papo com os franceses, a gente volta, porque está tudo certo entre nós. Enquanto isso não acontecer, eu, Flamengo, não posso fazer nada. E o Flamengo está coberto de razão nessa e está, sim. Porque o Flamengo, ele quer o Gerson, mas ele tem o seu limite, né? O Flamengo tem o seu limite, não vai sair rasgando dinheiro só porque é o Gerson. Então, agora a bola está com o Gerson e com o Olympique de Marseille, e o Flamengo numa posição de espera que, para mim, ela é muito coerente. Até quando vai ser esse lastro aí da força da vontade do jogador, hein, Calçade? Porque falam muitas vezes que a força do jogador, a vontade do jogador ali, acaba prevalecendo acima de muita coisa. Aí depende do clube. Tem clube que aceita na hora, correndo. Tem clube que fala, você tem um contrato, está assinado, vai jogar, fica aqui, até logo. Não acredito que os franceses vão liberar tão facilmente assim, só porque o jogador quer sair. Se for assim, no elenco, fica difícil você administrar um elenco com tanto jogador, de repente todo mundo quer sair, mas para onde? E aí, como é que vai ser? Quem é o interessado? Vai pagar a cláusula? Tudo é uma negociação. Tudo tem negociação. E aí, o que está escrito é o que vale. Ou é negociável. E eu acho que sempre é negociável. Sempre. Então, vamos ver. De repente, pode vencer o Flamengo e o Gerson podem vencer pelo cansaço. Não é que vem uma temporada, vem a outra metade da temporada. Agora é realmente uma época de contratações e de saídas, chegadas e saídas. Os franceses falaram, peraí, essa grana aí dá para se mexer no mercado. Bom, aí é um outro tipo de situação. Dinheiro que entra e dinheiro que sai. Mas tem que aguardar. Grande nome, grande nome. E aí você vê o tamanho dos jogadores que o Flamengo vai atrás do mercado. É o goleiro do Boca, é o Gerson que já esteve lá, que foi enorme. Você não está falando de jogadores, vamos ver o que acontece. Vamos ver, para preencher o elenco. Não, nesse momento não tem nada de preencher. É de trazer jogador grande. O Flamengo pode praticamente fazer 2 times, né? Assim, o Flamengo, eu acho que os passos do Flamengo vão nessa direção. De preencher com muita qualidade. E aí, quem estiver dentro do Flamengo vai ter que aprender a conviver com isso. No caso do Santos, do Rossi, do Gerson, do meio de campo do Flamengo, Vidal, do ataque do Flamengo. O Vidal, que veio com cartaz danado e não tem espaço para ele jogar hoje. Já não tinha, agora então chega o Gerson. Então é assim que funciona, tem que entender. Claro que tudo isso tem um custo, né? Não são jogadores baratos. O Flamengo tem que arrecadar muito para poder pagar muito.
Mas no ano passado o Flamengo arrecadou muito e pagou muito. Então foi excelente o ano do Flamengo. Só faltou aí o Brasileirão. Estava falando a respeito de Flamengo, porque ontem parece que teve um jantarzinho aí, parece que teve um jantar aí de Marcos Braz e alguns empresários e um tal de um jogador chamado Douglas Costa. Parece que se encontrou com o Marcos Braz e parece que teve uma conversa ali no restaurante. Seria possível Douglas Costa, encaixar Douglas Costa nesse time do Flamengo? Já não tem tanta opção na frente assim? Eu acho que faz pouco sentido, assim, pensando pelo que o Flamengo precisa e pelo que o Douglas Costa oferece atualmente, e aí não é uma análise técnica, é uma coisa que vai muito além da parte técnica, a gente já falou bastante sobre o Douglas Costa nos últimos dias, eu acho que faz pouco sentido, assim. O Flamengo é um time competitivo ao extremo, o Douglas Costa vem mostrando uma competitividade muito baixa, tanto no LA Galaxy, que a gente vê aí, no seu atual time, principalmente na sua trajetória no Grêmio, uma campanha horrorosa que ele teve no Grêmio, inclusive do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico, do ponto de vista comportamental, de comprometimento, enfim, foi uma tragédia a volta do Douglas Costa ao futebol brasileiro, inclusive arranhou a imagem dele perante ao torcedor gremista, que sempre teve muito carinho, né, jogador por lá criado, lá formado, foi para a Europa, voltou com essa expectativa e ele conseguiu, com as suas próprias atitudes, arranhar muito a imagem dele perante o torcedor que mais o queria de volta. Eu acho que isso deveria gerar uma desconfiança de algum dirigente brasileiro na hora de avaliar a contratação, porque, de novo, não é só uma questão técnica, não se avalia contratar jogador de futebol só porque ele é capaz de fazer com a bola nos pés. E, enfim, para mim faz muito pouco sentido qualquer tipo de aproximação entre o Flamengo e o Douglas Costa. O que você acha disso aí, hein, Mauro? Em relação a Douglas Costa no Flamengo, tem a questão também física, né? Um jogador aí que passou por alguns problemas físicos também, sem contar essa questão aí que o Zupac levantou muito bem, que é essa questão até fora das quatro linhas ali, com a torcida do Grêmio, que já fica claro, todo mundo em alerta. Então, precisa saber, eles marcaram um jantar para conversar ou foi um encontro no restaurante? Aí natural, que talvez o Marcos Braz tenha perguntado para ele aí, como é que você está lá, como é que você está, quando é que é o contrato, até mesmo quando você ganha, viria aqui e tal, mas não que o Flamengo esteja pensando nele, não imagino isso, não imagino, acho que também seria uma contratação desnecessária, levando sempre em consideração que eu penso que tudo tem seu custo-benefício, né? Vai custar quanto? Vai me entregar quanto? Olha, isso aqui que você acha que vale não vai valer porque você não vai entregar. Segundo, não tem vaga de titular, né? Tem que pensar ainda que tem o Bruno Henrique voltando, vai demorar um pouco, mas enfim, tem mais concorrência ali na frente. Não vejo a necessidade. A gente falava agora há pouco sobre contratar um goleiro. Vou gastar um dinheiro aqui, ou não vou até, porque vai vir numa condição ótima, não vou pagar um salário legal, mas é um goleiro que eu preciso, mesmo que eu não vá usar, eu tenho uma garantia. No caso do Douglas, não. E tem esse problema físico. Quando começa a ficar muito intenso o jogo, infelizmente, a gente sabe quantas vezes na própria seleção ele não conseguiu se apresentar. Quando se apresentou na Copa, a gente viu 18, aí se machuca. Eu acho que é um problema assim, sério, crônico dele, porque ele tem muita explosão, muita explosão. E aí as fibras musculares não resistem. A gente já conversei com médicos da seleção brasileira sobre isso, por que ele se contundia tanto. E a verdade é essa, segundo os médicos da época, era essa. A puxada dele é muito forte, a saída, a explosão mesmo, assim, para dar uma arrancada, ele tem muita velocidade, mas aí a perna tem que estar muito azeitada. E aí várias vezes isso rompe, várias vezes isso deixa o jogador na mão. É uma pena, ele tem qualidade, mas como disse o Zupac aí, faz um tempo que ele não mostra essa qualidade, ou por causa de uma condição técnica mesmo, que deu uma caída, ou principalmente por causa de uma condição física. Por isso foi uma passagem que não foi marcante pelo Grêmio. Não vejo, acho que de repente, não tenho detalhes desse encontro no restaurante, mas não acredito que tenha sido um convite do Flamengo, vamos jantar para a gente conversar dessa possibilidade. Imagino mais um encontro mesmo, casual ali, e aí o Marcos é do mercado, né? Tem que perguntar sobre o jogador. Mas não vejo necessidade, não. É isso, mas lembrando que também o Douglas Costa vem ao Brasil, né? Muitos jogadores vieram ao Brasil, para alguns realmente está uma parada aí nesse meio tempo, vem visitar a família. Ele vai ficar sem contrato agora. Semana que vem acaba o contrato dele com o LA Galaxy. Ele fica livre no mercado. Não sei o que ele pensa para a carreira dele, mas ele fica livre. Gente, vamos lá. Douglas Costa, acho que eu já falei, né? Não. Por favor, não. Rossi,
tem que acertar logo isso, tem que sentar lá, negociar com Boca, né, ver se eles vão querer liberar já agora no início do ano, dar um dinheiro a mais para eles liberarem logo, vamos ver essa situação. E em relação ao Gerson, é paciência, cara. É paciência, é seguir conversando, convencendo. Não adianta o pai do Gerson ir no podcast X, podcast Y, querer pra ontem. Não adianta. Não adianta. Tem que esperar e tem que aguardar. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like. Tamo juntão. Saudações rubro-negras.